Fala aí, concurseiro, concurseira de plantão, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre um tema muito importante para quem está aí se preparando para um teste físico de concurso público. Ele é um tema bem importante de ser ressaltado e comentado, então eu vou falar sobre 3 aspectos desse tema que vai influenciar diretamente no resultado não só do teste físico, mas também como da inspeção de saúde para quem está se preparando aí para um concurso de carreira militar, tá? Seja concurso para militar de carreira ou dos acessos aí para as convocações temporárias também, né? Porque a gente sabe que existem 2 tipos de acesso aí divididos nas forças, né? Tem o acesso para quem é militar de carreira, aquele que vai seguir até o final aí de 35 anos atualmente, e aquele que vai entrar com data já pré-definida aí de saída, tá? Que fica em torno de 8 anos para oficiais e graduados, para cabos também 8 anos e soldados aí de primeira e segunda classe fica entre 6 e 4 anos, tempo total. Então, assim, isso que eu vou falar, esse tema que eu vou trazer aqui para vocês hoje é sobre a alimentação. Então, assim, a importância, né, da alimentação para quem está se preparando para um teste físico. Então, a importância da alimentação para ti que vai participar de um teste físico, já está participando de algum processo seletivo e vai precisar passar pela etapa aí do teste físico. Então, eu vou passar aqui no quadro as 3 divisões que eu fiz para a gente falar um pouquinho sobre a importância da alimentação para quem está se preparando aí para um TAF. Então, assim, eu vou deixar sublinhado aqui para ficar mais destacado. Então, a gente vai falar de aspectos que são importantíssimos aí para o teste físico. E o primeiro deles é o que a gente vai falar sobre o desempenho físico. Então, a alimentação ela é de extrema importância, porque ela vai ter um papel aí fundamental e vai influenciar diretamente no teu desempenho físico durante não só a execução do teste físico, mas de toda a fase preparatória para o teste físico. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo bem rotineiro, assim, uma coisa que é bem comum de acontecer. Se tu treina, por exemplo, num determinado período da tarde, ou melhor, tu não treinava antes, resolveu que vai participar de um concurso de carreira militar e precisa participar e fazer o treinamento para o teste físico. Então, a partir do momento que tu decidiu que vai prestar um concurso para a carreira militar, tu já vai começar a ter que se preparar fisicamente aí para fazer o teste físico para entrar na carreira. Então tu tá lá, não treinava antes, é sedentário, e agora tu vai começar uma rotina de treinamento. Onde que entra aqui a parte da alimentação, nesse ponto, no desempenho físico? Se tu vai começar a treinar pela manhã e tu toma um café bem reforçado, e o teu treino ele vai acontecer, digamos que tu vai tomar o teu café às 8 da manhã e tu te programou para treinar às 9 da manhã. É 1 hora de intervalo entre o teu café da manhã e o teu treino. Se for um café da manhã leve, com uma porção de alimento pequena, reduzida, tudo bem, talvez ele tenha uma influência positiva no teu desempenho durante o treino. Porém, se for uma refeição mais pesada, se o teu café da manhã for 2 pães, se for presunto, queijo, café com leite, depois mais uma fruta, aí ele já começa a ficar um pouquinho mais pesado. Talvez essa 1 hora aí não seja suficiente para que tu faça toda a digestão e possa fazer um treino com qualidade. Mais um exemplo, mais uma possibilidade, se o teu treino for à tarde, vai fazer o treino depois do almoço, né? Ou ali no iníciozinho da tarde. Então, o teu almoço foi pratão de comida lá, arroz, feijão, macarrão,
capim, carne, né? Proteína, carboidrato, tem ali a fonte de gordura também. Só que a gente não para por aí. Normalmente, depois que tu pega teu prato de comida, tu vai pegar também um copo de suco, ou um copo de refrigerante, ou então um copo de água. E ainda vai pegar uma sobremesa ali, um sorvete, um potinho de doce, um pudim aí de leite condensado, né? Então, é nesse sentido que eu quero te falar sobre a influência que a alimentação vai trazer para o teu desempenho durante o treino. Então, seguindo aqui o raciocínio, fiz ali meu pratão de comida, vou fazer minha refeição bem reforçada, vou comer comida de verdade, mas além da comida de verdade eu estou ingerindo água, estou ingerindo doce, eu estou ingerindo gordura, estou ingerindo muitas coisas. E o meu almoço foi entre meio-dia e meia e 1 hora. E o meu treino ele vai ser entre 2 e 3 horas. Vamos dizer que eu vou treinar às 14, porque às 15 horas eu já tenho que estar me preparando para ir para o cursinho lá, ou então outras atividades. Então eu tenho 1 hora aí de intervalo entre a refeição que eu fiz e o meu treino. A partir do momento que eu faço uma ingesta muito grande, uma quantidade muito grande de alimentos, eu automaticamente já estou dando uma sobrecarga ali no meu estômago e no meu intestino, né? Começando a botar todo o meu sistema digestivo aí para trabalhar. Já é natural a gente se sentir um pouquinho mais sonolento, um pouquinho mais devagar depois do almoço. Se eu preciso submeter o meu corpo a um treinamento físico, essa condição ela vai me atrapalhar. Se eu tiver feito uma ingesta muito grande, uma quantidade muito grande de alimento, e ainda misturado com água e doce, com sorvete, aquela fonte de gordura ali hidrogenada, uma coisa bem pesada mesmo, isso aí vai influenciar diretamente no resultado do meu treino. Então vai impactar negativamente na hora de treinar. E é uma coisa bem comum, as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. O que eu como antes de treinar? Como que eu me alimento antes de ir para o treino? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. O que é recomendado? É uma alimentação mais leve, uma porção um pouquinho mais distribuída, de forma que a quantidade, o volume de comida que vai ter dentro do teu prato não seja tão exagerada a ponto de prejudicar o teu desempenho. Por 2 motivos. Uma, que tu vai estar mais lento mesmo, teu desempenho não vai ser bom, independente de condicionamento, de nível de condicionamento físico. Pode ser um cara que tem uma boa performance ou pode ser uma pessoa que está iniciando agora, que se fizer uma ingesta muito grande, com muita mistura, vai impactar de forma negativa lá na hora do teu treino. Então tem que ter cuidado com isso. Mas, qual então a estratégia que eu tenho que seguir? Ou eu diminuo a porção de alimento, que já é uma forma de adequar isso aí para que depois eu vou falar no segundo ponto aqui para a gente ter um reflexo no segundo ponto que eu vou falar aqui. Ou então para realmente me ajudar no desempenho lá na hora do meu treino. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ou eu aumento esse espaço entre a minha alimentação e o meu treino, eu aumento para 2 horas aí no mínimo, que é o recomendado entre 1h30 a 2 horas, tanto do café da manhã quanto do almoço, ou se for treinar mais tarde, do lanche da tarde ou do jantar. Ou então eu como uma porção menor, então eu faço uma readequação aí na minha alimentação, tá? Precisa ter essa readequação aí, porque é uma parte muito importante a questão alimentar aí para quem está se preparando, iniciando uma preparação física para um treinamento físico específico que é o TAF e quer melhorar o seu desempenho. Não adianta eu começar ali uma rotina de treino e não ter outras mudanças na minha rotina diária. Eu preciso ajustar minha alimentação e eu preciso também ter consciência disso. Por que eu vou ajustar a alimentação se eu quero treinar e quero passar no TAF? Porque a alimentação ela tem influência direta lá no teu desempenho físico durante o treinamento. E também terá durante o TAF. Então eu vou reduzir a porção ou eu vou espaçar ali o tempo entre a minha refeição e o meu treinamento. Como que eu vou fazer a diminuição ali da refeição? Qual a estratégia que eu posso utilizar? Eu fico com muita fome, meio-dia eu tenho que comer bastante. Algumas coisas que dá para a gente fazer de forma estratégica para não te prejudicar tanto, no sentido de tu ficar com fome na hora da tua refeição, para não impactar lá no teu treino. Evitar, por exemplo, o consumo de doce, começa a dar uma diminuída no açúcar,
Isso aí deveria ser uma regra para a vida, né? Todo mundo deveria diminuir a quantidade de açúcar aí que consome ao longo do dia. Mas pensando aqui no teu desempenho físico para o teste físico, vai reduzindo um pouquinho o açúcar, tenta evitar a sobremesa, se possível, não faz o consumo da sobremesa, já corta ali uma porção de comida que tu vai ingerir. Outro ponto é evitar o consumo de líquidos enquanto se alimenta. Por quê? Porque esse líquido que a gente está ingerindo, ele vai aumentar ali o volume, né, de comida com líquido dentro do estômago, então nós vamos ficar com um volume muito maior de comida lá dentro do estômago. E ele vai atrapalhar também o processo de digestão. Então ele vai atrasar o teu processo de digestão, né? O que poderia ser digerido de forma um pouquinho mais rápida e otimizada pelo organismo vai ser um pouquinho mais lento e vai atrapalhar um pouquinho mais no tempo também. Então essas são duas maneiras aí de tu ajustar a tua alimentação para melhorar o teu desempenho físico, tá? Se der para fazer um intervalo entre 1h30 e 2 horas de alimentação, eu fico com muita fome, meu treino não rende porque eu sinto fome, então a gente tem que pensar numa outra forma, ali, uma outra fonte de alimento mais leve, talvez uma fruta. Eu não vou entrar muito no mérito de o que comer e quais quantidades que cada pessoa tem que comer, porque eu não sou nutricionista, né? E aí tem que ser, para ter uma estratégia mais assertiva e mais específica, aí tem que ter aí, um apoio de um profissional da nutrição, tá? Então, assim, mas existem formas de melhorar o que a gente já está fazendo e precisa ter essa melhora, por quê? Porque eu vou ter comprometimento aí no meu desempenho físico por conta da minha má alimentação ou pela forma como se alimenta aí, pode influenciar aí de forma negativa no teu desempenho físico, tá? A gente nem está falando aqui de desempenho físico a nível de alta performance, de suplementação, nada disso. Tá? Estou falando aqui só de ajustar a tua alimentação para que tu consiga tirar proveito disso e tenha um melhor desempenho nos teus treinos e no teu TAF. Porque se tu, um outro exemplo, tá? Chegou o dia do TAF e eu fui treinar em jejum. Nunca treinei em jejum. Sempre treinava depois do almoço ou sempre treinava depois do café da manhã. Meu TAF é amanhã e eu vou em jejum para não passar mal. Só que eu fiquei todo esse período, digamos aí, que foram 3, 6 meses, 9 meses treinando, me alimentando. Aí chegou no dia do TAF, eu mudo a estratégia. Eu vou em jejum. Então a tendência é que tu passe mal durante o TAF também, porque o teu corpo ele não está acostumado. Então não inventa de mudar a estratégia no dia do teste físico. Tá? Vai para o teste físico do jeito que tu veio treinando até então. Por isso que a gente treina, que é para chegar no dia e não ter nenhuma surpresa. Então todas as estratégias elas têm que ser ajustadas ao longo do treinamento, que é o que? Uma fase de preparação. Não adianta chegar no dia do TAF e querer, por exemplo, usar um tênis novo, ou então comprei o tênis hoje, vou treinar, vou fazer o TAF amanhã, nunca treinei. Nunca fiz dieta, nunca fiz jejum, treino em jejum. Aí eu vou chegar no dia do TAF e vou treinar, vou fazer o TAF em jejum. Ou o contrário. Me disseram que usar suplemento A ou B é bom. Aí chega no dia do TAF, tu usa e vai lá passar mal, né? Pode ter taquicardia, pode ter dor de cabeça, pode ter hipoglicemia, tem várias coisas que, dependendo do que tu fizer, várias ações que tu fizer no dia do TAF podem interferir de forma negativa no teu resultado e jogar por água abaixo toda a tua preparação. Então, muito cuidado com isso. Cuidado com dicas de última hora. Não pega dica de última hora, se prepara antes, vai para o TAF pronto, sabendo o que vai acontecer, sabendo a sequência dos testes, sabendo como que o teu corpo reage para cada exercício, por quanto tempo tu suporta aquela intensidade. Na flexão, na abdominal, na corrida, na barra, no salto, tem que saber já que está com o teu corpo pronto, né? Corpo e mente pronta, e a alimentação ela é uma estratégia fundamental, então tu não pode criar uma estratégia no dia. Não, ela tem que ser planejada de forma antecipada para que no dia o teu resultado, o teu desempenho seja muito positivo. Então, a gente agora vai falar sobre o segundo ponto. Falamos do primeiro,
Agora a gente vai falar do segundo, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, que é o quê? Controle do quê? Do peso corporal. Tá, mas o que tem a ver controle do peso corporal com o teste físico? Tem tudo a ver, porque um exemplo muito prático aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou usar esse exemplo. Vou pegar uma bola aqui de 9 quilos. Digamos que eu peso, junto com essa bola aqui, somando 79 quilos. 79 quilos distribuídos aqui no meu corpo. E eu preciso me deslocar por uma distância de 2.000 metros, 2.400, 1.100, depende do teste físico. Mas eu tenho aqui meus 79 quilos, né? Meu barrigão aqui. E eu preciso correr 12 minutos para cumprir essa distância. Como que seria o meu desempenho se ao longo de 3 meses, treinando, eu perdesse esse peso aqui de 9 quilos? Chegou a ficar até mais fácil de respirar agora, só porque eu soltei. E eu acredito que seja bem isso que acontece com quem perde muito peso, assim, num processo de treinamento, com dieta e reeducação alimentar. A pessoa se sente muito mais leve, né? Fica mais tranquilo aí de realizar as tarefas. Então eu consigo correr 12 minutos muito mais rápido, com muito mais eficiência, se eu tiver com menos peso. Então, assim, tirei aquela carga, experimenta, faz um teste. Pega uma mochila de 12 quilos ou de 10 quilos, enfim, coloca nas costas e sai correndo, e depois solta essa mochila e faz o mesmo, retorna correndo sem ela, tu vai te sentir muito mais leve. Então a gente precisa ter controle do peso corporal para melhorar o desempenho lá na hora do teste físico. Então eu preciso ter consciência de que a alimentação ela vai ter influência direta no controle do peso corporal. Só o fato de eu reduzir o consumo de açúcar já vai ajudar. Agora tu adiciona aí, tira o açúcar. Ah, mas é difícil. Mas tira. Tira o refrigerante. Ah, mas sou viciado em Coca-Cola. E aí não é problema meu também, né? Mas estou te dando dicas aqui para tu poder tirar da tua alimentação coisas que não te ajudam, que te atrapalham, e que a partir do momento que tu tira, vai facilitar e vai melhorar o teu desempenho no teste físico. Lembrando que a gente está falando aqui de melhora de desempenho no teste físico. Eu estou falando se é confortável ou não, tá? Aí já é outra história. A gente não está aqui falando de conforto. Eu sempre falo para a galera que eu treino, eu não fui buscar ninguém em casa, né? Vocês vieram treinar aqui porque vocês precisam, porque vocês querem. Então, vocês vão precisar fazer algum sacrifício e abrir mão de algumas coisas. Ah, eu não quero abrir mão, então talvez tu não consiga ser aprovado no teste físico. Tá tudo bem, são escolhas, eu também não estou aqui para julgar a vontade, né, os prazeres de ninguém. Não quer abrir mão, ok, são escolhas, tá tudo certo. Mas se tu quer mudar, tu precisa realmente ter consciência de que isso vai influenciar positivamente lá no teu desempenho na hora do teste físico e vai eliminar todas as chances de tu ser reprovado e tu ter certeza de que tu fez tudo que tu podia e que tu abriu mão de todo o conforto que tu tinha que abrir mão para passar no teste físico, aí tu vai saber que tu fez o que tu pôde e passou porque tu mereceu, tá? Então, tira o açúcar, tira a Coca-Cola, tira a fritura, reduz o consumo de pão, reduz o consumo de hambúrguer, de fast food, vai cortando coisas que não fazem sentido para ter um bom desempenho na hora do teste físico. Não estou dizendo que não fazem sentido para a vida, não é prazer, estou falando de resultado, tá? Então, assim, coisas que não fazem sentido. Vou fazer um fast food, né? Fazer uma refeição com fast foods. Cara, isso vai te agregar, vai te trazer benefício? Não vai. Então, são escolhas. Não quiser abrir mão, beleza, paga o preço e depois a gente vê o resultado lá no final. Porém, e eu deixei essa terceira aqui de propósito no final, tá?
Então, alimentação para o TAF, pensando no desempenho, pensando aqui no controle de peso corporal. Só que tem um detalhe. O concurso militar ele tem 3 etapas. Prova ou entrega de documentos. Se for de carreira, prova escrita. Se for temporário, entrega de documentação. Depois, segunda etapa, inspeção de saúde. Terceira etapa, TAF. O TAF é o último processo, né, das etapas para quem está pleiteando aí uma vaga no curso, né, de carreira militar. Então, assim, fez a prova, foi aprovado, inspeção de saúde TAF. A gente está falando aqui da alimentação voltada aqui para o TAF. Então, ela vai influenciar no desempenho físico durante o meu treinamento e ela vai me ajudar a ter um controle de peso corporal que vai, por consequência, me ajudar a ter um melhor desempenho no teste físico. E por que eu deixei por último um terceiro ponto? Porque antes do teste físico, eu acabei de falar que a segunda etapa é a inspeção de saúde. Eu vou até deixar mais destacado aqui. O que a alimentação tem a ver com a inspeção de saúde, professor? Tudo a ver. Porque na inspeção de saúde tem alguns exames que serão feitos lá para todo mundo que foi aprovado para a segunda etapa. Então, quais são eles? Tá? Tem exame de sangue, tem análise lá da clínica lá do médico, né? Avaliação clínica, tem parte odontológica, tem parte de exames de imagens, raio-x, tem também eletroencefalograma, tem eletrocardiograma, tem exame de sangue, tem verificação da pressão arterial e tem também coleta de sangue, tá? Acho que eu já tinha falado. Então, assim, alimentação, inspeção de saúde, onde é que ela vai impactar? Primeiro de tudo, reduzir meu peso. O que eu quero fazer com isso? O que vai acontecer com isso? Meu IMC vai acabar diminuindo. Se tu tem sobrepeso e está se preparando para um TAF, que é de um concurso de carreira militar, tu precisa estar dentro do IMC exigido lá no edital, tá? Eu não vou falar aqui porque cada edital tem o seu, mas o IMC normal aí, ele é para uma pessoa que está dentro do peso normal, conforme a sua altura, ele é considerado 24,9 dentro do OK, tá? 24,9 para baixo. Então, se o teu IMC estiver em 25, tu precisa reduzir peso. Se o teu IMC estiver em 29, eu acho que tem alguns concursos que aceitam, mas nem todos. Mas se o teu IMC estiver em 30, eu desconheço algum que tenha essa possibilidade, tu vai ter que reduzir o teu IMC. Então, o controle da alimentação, cuidado com a alimentação, ele vai impactar no controle do peso corporal e vai te ajudar aí a reduzir o teu IMC para que tu possa passar para a próxima etapa que é o TAF. Talvez se tu não tomar esse cuidado aqui antecipado, a tua inspeção de saúde seja a última fase do processo que tu vai participar. Então, se tu tem sobrepeso, já começa a cuidar disso. Não deixa para ser uma surpresa lá no dia da inspeção de saúde. O que mais que vai melhorar aqui para te favorecer no dia da inspeção de saúde, tu fazendo esse controle alimentar aí? A tua pressão arterial ela também vai estar tendencialmente aí mais baixa, porque são 2 fatores que vão influenciar aqui na pressão arterial. A alimentação, então diminuindo o consumo de gorduras, de sal e outras coisas mais, bebida alcoólica, isso também tudo vai influenciar negativamente. Então, e o exercício físico, então tu está reduzindo a ingesta de coisas que te causam mal e ainda está incluindo uma rotina de exercício físico na tua nova rotina aí de treino para o TAF. Por quê? Tu
tu precisa passar lá no teste físico. Então tem que estar com esses níveis aqui na hora da inspeção de saúde dentro do ideal. Se tu não tiver, tá fora também. Então não adianta pensar que eu vou me preparar para o TAF somente depois que eu fizer a prova. Só que depois da prova o TAF é daqui a um mês. E a inspeção de saúde é entre a prova e o TAF. Ou seja, se o TAF é daqui a um mês, a inspeção de saúde vai ser daqui 2, 3 semanas no máximo. Só que 2, 3 semanas não é o suficiente para tu reduzir o teu IMC e melhorar a tua pressão arterial. E o terceiro elemento, que esse aqui também pega muita gente, derruba a galera aí igual sacudir uma árvore, assim, derrubar a fruta madura, né? Sacode e cai um monte. Então isso aqui derruba muita gente também antes do TAF. Então não deixa para depois. A hemoglobina glicada é um exame que é feito através da coleta de sangue para ver a taxa de glicemia, um histórico ali dos últimos 3 meses da tua corrente sanguínea. Então não adianta tu ir em jejum fazer o exame lá na inspeção de saúde achando que vou fazer um jejum, vou cortar o açúcar aqui um dia antes. Tem gente que não sabe nem que vai ter que fazer esse tipo de exame lá. Então se tu vai fazer, se tu está participando de um processo, já fica sabendo, fica de olho. Então não deixa para a última hora. Ele vai pegar o teu histórico dos últimos 3 meses, aí 90 dias para trás, ou seja, se o teu TAF é daqui 15 dias e tu fez o exame hoje, esse teste aqui ele vai pegar a tua glicemia de hoje para trás 3 meses e vai pegar ali a média da taxa ali da tua hemoglobina glicada, que é de aceitável. Agora eu não vou te dizer com precisão, mas fica aí em torno de 5,4% a 5,5%, 5,6%. Em torno disso aqui, o aceitável. Tem literatura que é 5,4%, tem literatura que é 5,6%. Mas digamos que no edital lá esteja previsto 5,4%. E a tua taxa está em 5,5%. Está fora. Não está fora, tu vai ter que entrar com recurso, não está ainda 100% fora. Vai ter que entrar com recurso, fazer um novo exame, só que aí já vai fazer um outro teste para ver se tu tem realmente intolerância aí à insulina, né? Porque se tu for diabético, tu não entra. Se tu tiver pré-diabético, tu também não entra. Então tem que estar com a saúde em dia. E o que vai te ajudar aí na tua aprovação até chegar lá no TAF? A alimentação. Tá? A tua alimentação ela tem que estar dentro dos níveis aí adequados para uma vida saudável, né? Porque vou entrar para a Força Armada, vou entrar lá para o Exército, vou entrar para a Força Aérea ou vou entrar para a Marinha, mas sou sedentário, sou obeso, sou hipertenso, vai entrar doente, não dá. É contraditório isso aí, né? Não tem como. Então, assim, eu preciso entrar e eu preciso estar saudável. Para tu entrar e estar saudável, tu precisa te cuidar. Então, não adianta deixar para depois eu penso nisso, não. Tem que pensar nisso já, pensa nisso o quanto antes, tá? Então, essa aqui era a nossa dica de hoje, um vídeo falando um pouquinho mais sobre a importância da alimentação para o teste físico. Não é somente fins estéticos, a alimentação ela é a base de tudo, ela é 80%, digamos que numa proporção aí, 80% da alimentação ela vai refletir diretamente no controle do teu peso corporal e na tua saúde. Os outros talvez sejam menos, né? 60 e 40, não sei, não existe uma proporção exata para isso. Mas a alimentação ela é fundamental, é a base da pirâmide para que o teu desempenho físico e saúde estejam muito bons nos momentos de fazer a inspeção de saúde e também fazer o TAF. E um detalhe que se tu não sabe, eu vou te contar, né? Tu que vai começar a ingressar agora na carreira. Nós militares, né? Quem é militar da ativa, de carreira ou temporário, enquanto estiver na ativa, vai fazer todo ano, dependendo da especialidade, uma vez por ano, a inspeção de saúde, dependendo
da especialidade e também da força, né? Da força que eu digo, qual força armada que tu vai estar. Então, assim, pelo menos uma vez por ano tu vai ter que fazer inspeção de saúde. E isso aqui continua valendo. E pelo menos 2 vezes por ano, ou mais, tu vai ter que fazer o TAF. Então, não adianta pensar nessa questão de toda só na entrada. Isso aqui já é uma preparação para a tua carreira toda. Tem muito militar de carreira que precisa ajustar aí o seu cardápio, né? Sua rotina alimentar e também de treino. Então, fica aqui a minha dica, a minha orientação a respeito de alimentação e teste de aptidão física para quem está entrando aí nas carreiras aí militares, né? Se tu gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para ti, se tu acha que ele foi interessante, manda ele para mais pessoas, compartilha com os amigos, com quem vai participar também do mesmo processo que o teu. Curte ele aqui também, dá um apoio para a gente poder levar mais informação para mais pessoas. Se inscreve no canal porque toda semana a gente vai estar aqui com conteúdo novo, falando um pouquinho sobre a importância da alimentação, a importância do exercício físico, os tipos de treino, os erros mais comuns e falando bastante sobre a preparação física específica para o teste físico. Um abraço e até mais.